1968. O ano que mudou a história do Brasil, entre protestos, canções, amores e repressão. O Brasil viveu um ano de revoluções culturais e políticas cujos ecos ainda moldam a sociedade atual. Em meio às efervescentes mudanças sociais e culturais que marcaram o período pós-Segunda Guerra Mundial, o ano de 1968 se destaca como um marco fundamental, não apenas nacionalmente, mas em escala global. As ondas de protestos que eclodiram em países como França, Estados Unidos, Tchecoslováquia e Brasil refletiram uma insatisfação crescente dos jovens de todo o mundo com o status quo e um desejo por transformações profundas. Essas manifestações transcenderam o momento em que ocorreram, deixando um legado que influenciou as décadas seguintes e cujas repercussões ainda ressoam na sociedade contemporânea. Baseando-se nas pesquisas que deram origem ao meu novo romance chamado 1968 Centelhas, sob palha seca, lançado pela editora Serendipity, exploro neste artigo como os movimentos desse período trouxeram impactos profundos nas esferas política, cultural e social no Brasil e como esses acontecimentos ainda reverberam até hoje em nosso país. O ano de 1968 foi marcado por levantes que reivindicavam mudanças estruturais, liberdade e justiça social. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis, as manifestações contra a Guerra do Vietnã e o assassinato de Martin Luther King foram eventos que escancararam as tensões raciais e a oposição às políticas imperialistas. Na Europa, a juventude francesa tomou as ruas em maio, clamando por uma sociedade mais justa e menos opressiva. Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga representou um esforço em direção à autonomia política e cultural. Em meio à repressão soviética, esses eventos estavam ligados por um fio condutor comum: a busca da juventude por liberdade e direitos sociais, que para muitos significava romper com as estruturas hierárquicas, questionar os valores conservadores e abrir novos caminhos para a expressão individual e coletiva. O Brasil, embora inserido em um contexto específico, foi profundamente impactado por esse movimento global, arte e cultura e a luta contra a censura nacional. No Brasil, 1968 foi um ano marcado pela intensificação da ditadura militar, instaurada em 1964, sob um regime que controlava rigorosamente as liberdades civis e políticas. A juventude brasileira encontrou na arte e na cultura maneiras de expressar sua insatisfação e oposição ao autoritarismo. O movimento tropicalista, por exemplo, reuniu músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e Gal Costa, que mesclavam elementos da cultura popular brasileira com influências estrangeiras, criando uma estética subversiva que desafiava as normas vigentes. Além da música, o teatro e o cinema também desempenharam papéis fundamentais. O teatro de arena e o cinema novo propunham uma crítica social que explorava as contradições da sociedade brasileira e denunciava as injustiças sofridas pelas camadas mais vulneráveis da população. Artistas como Zé Celso Martinez Corrêa, Glauber Rocha e Augusto Boal, através de obras inovadoras, enfrentaram a censura e conseguiram, em parte, captar a inquietação de uma juventude que ansiava por liberdade de expressão e justiça social. A violência do Estado e o AI-5. O ápice da repressão no Brasil aconteceu em dezembro de 1968, com a promulgação do Ato Institucional número 5, AI-5, que concedeu poderes absolutos ao regime militar, fechando o Congresso Nacional, restringindo direitos civis e estabelecendo uma censura ainda mais rigorosa. Para muitos, o AI-5 simbolizou o fim de qualquer possibilidade de diálogo entre o governo e os movimentos sociais, levando muitos jovens a abraçar a luta armada como forma de resistência. Entre os que se opuseram ao regime, destacam-se figuras como Carlos Marighella e os grupos que buscaram criar uma resistência armada contra o autoritarismo. Essa repressão brutal não apagou, contudo, os ideais de liberdade, igualdade e justiça social que continuaram a inspirar gerações subsequentes. O legado para a sociedade contemporânea, as transformações que eclodiram em 1968, tiveram impactos duradouros. Muitos dos valores promovidos naquele ano, como a busca pela liberdade de expressão, os direitos das minorias e a luta contra a opressão, continuaram a reverberar, moldando as décadas que se seguiram e influenciando movimentos contemporâneos. Nos anos 1980, durante a abertura política e o processo de redemocratização, muitos dos ideais de 1968 ressurgiram com força, inspirando os movimentos pela anistia, diretas já e as lutas por direitos humanos e justiça social.
Além disso, o movimento feminista e o movimento negro, que começaram a ganhar voz e visibilidade nos anos 1970, também beberam da fonte de 1968 e fortaleceram suas pautas, lutando contra o racismo estrutural e a desigualdade de gênero no Brasil. Ainda hoje, muitos dos ecos de 1968 podem ser observados nos movimentos sociais e nas discussões políticas contemporâneas. A luta por uma educação de qualidade, os protestos por melhores condições de trabalho e as manifestações em defesa dos direitos das minorias, todos esses aspectos refletem, em maior ou menor grau, o legado das transformações culturais e sociais daquele período. Em um mundo cada vez mais conectado e consciente das desigualdades globais, a herança de 1968 continua a alimentar as aspirações por um futuro realmente inclusivo. O ano de 1968 foi um ponto de inflexão na história do Brasil e do mundo. Através de movimentos culturais e sociais, uma geração inteira ousou desafiar o autoritarismo e questionar as estruturas de poder vigentes, deixando um legado que transcende seu tempo e influencia gerações até os dias atuais. Ainda que muitos dos problemas enfrentados naquela época persistam, os ideais de liberdade, igualdade e justiça social continuam vivos, movendo os jovens de hoje a lutar por mudanças e a manter acesa a chama de 1968. Essas centelhas sob palha seca ainda ardem, aquecendo o sonho de um mundo mais justo e livre. Centelhas sob palha seca, o legado de 1968 e a luta contemporânea por liberdade e justiça social. O ano de 1968 é frequentemente lembrado como um marco na história de movimentos sociais ao redor do mundo. O espírito de revolta e a busca por liberdade, igualdade e justiça social ressoaram em diferentes países, criando uma onda de mudanças que transcendeu fronteiras. Embora muitos dos problemas enfrentados naquela época ainda persistam, é fundamental reconhecer que os ideais que impulsionaram aqueles jovens continuam vivos. As centelhas sob palha seca representam a luta incessante de gerações que buscam um mundo mais justo e livre. Em diversas partes do mundo, 1968 foi um ano de intensas manifestações e revoltas. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis atingiu um ponto crucial, enquanto na França, estudantes e trabalhadores uniram forças para exigir mudanças sociais e políticas. No Brasil, a resistência à ditadura militar ganhou força, com jovens se mobilizando em busca de democracia e liberdade. O clima de insatisfação e a busca por um futuro melhor culminaram em movimentos que deixaram uma marca indelével na sociedade. Essas manifestações não surgiram do nada. Elas foram alimentadas por uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos. O descontentamento com as desigualdades sociais e a falta de liberdade de expressão levaram muitos a se unirem em torno de um ideal comum: a construção de um mundo mais igualitário. As vozes que ecoavam nas ruas em 1968 eram um chamado à ação, uma convocação para que os jovens se levantassem e exigissem seus direitos. As centelhas que ardiam em 1968 não se apagaram com o tempo. Pelo contrário, elas se transformaram em um fogo que continua a aquecer a luta por justiça social. Hoje, vemos jovens se mobilizando em diversas partes do mundo, inspirados pelos ideais de seus antecessores. Movimentos como o Black Lives Matter, a luta contra as mudanças climáticas e os direitos LGBTQIA+, são exemplos claros de como os valores de liberdade e igualdade ainda ressoam nas novas gerações. Essas centelhas sob palha seca simbolizam a resistência e a determinação de milhões de pessoas que se recusam a aceitar a injustiça. A luta por um mundo mais justo é uma chama que nunca se extinguiu. E cada novo movimento representa uma nova onda de esperança e transformação. Os jovens de hoje, armados com a tecnologia e as redes sociais, têm uma plataforma poderosa para amplificar suas vozes e mobilizar ações em uma escala sem precedentes. Um dos legados mais significativos de 1968 é a ênfase na educação e na consciência crítica. O movimento estudantil daquela época não apenas buscou mudanças imediatas, mas também reconheceu a importância de formar cidadãos conscientes e engajados. Hoje, essa lição é mais relevante do que nunca. A educação é uma ferramenta poderosa que capacita os jovens a questionar o status quo e a lutar por seus direitos. Nas escolas e universidades, é essencial que os estudantes sejam incentivados a desenvolver uma compreensão crítica das questões sociais e políticas que os cercam. Promover debates, discussões e a análise de diferentes perspectivas é fundamental para cultivar uma geração que não apenas sonha com um mundo melhor,
mas que também possui as ferramentas necessárias para torná-lo realidade. A educação não deve ser vista apenas como um meio para obter um diploma, mas como um processo de empoderamento e transformação social. À medida que avançamos para uma nova era, os ideais de 1968 continuam a ser uma fonte de inspiração e motivação. A luta por liberdade, igualdade e justiça social não é apenas uma lembrança do passado, mas uma chamada à ação para o presente e o futuro. As centelhas sob palha seca nos lembram que, embora os desafios possam ser grandes, a determinação e a resiliência dos jovens continuam a arder. Em um mundo onde as desigualdades ainda persistem e novas formas de opressão surgem, é crucial que as novas gerações se unam em torno de uma causa comum. O legado de 1968 é uma prova de que a mudança é possível e que a luta por um mundo mais justo e livre deve ser perpetuada. Cada centelha que brilha hoje é um lembrete de que a esperança está viva e que a luta por um futuro melhor deve continuar. As centelhas sob palha seca que emergiram em 1968 continuam a iluminar o caminho para aqueles que buscam justiça social e igualdade. Embora os desafios persistam, a determinação dos jovens de hoje é uma força poderosa que pode transformar a sociedade. O legado de 1968 nos ensina que a luta por liberdade e justiça é uma jornada contínua, e cada passo dado nessa direção é um testemunho da força e da resiliência do espírito humano. À medida que olhamos para o futuro, é essencial que mantenhamos viva a chama da esperança e da luta. As centelhas que ardem em nossos corações são um sinal de que a mudança é possível e que, juntos, podemos construir um mundo mais justo e livre para todos.